Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver, gente, uma questão muito bacana de geometria plana, uma dessas questões pancada, e esse vídeo vai ser diferente, eu vou me propor realmente uma aula aqui, gente, vai ser uma verdadeira aula de geometria plana e eu vou resolver um problema bem específico por três caminhos diferentes. Eu vou resolver por construção auxiliar, vou até mostrar para vocês logo de cara, o mesmo problema por três soluções. Eu vou resolver por construção auxiliar, usando o teorema da bissetriz interna, o chamado TBI. Eu vou resolver uma segunda forma, utilizando a lei dos senos com a lei dos cossenos. Estava mostrando a terceira, a segunda forma, lei dos senos misturando com a lei dos cossenos. E ainda vou resolver de uma terceira maneira, utilizando a lei dos senos com a chamada relação de Stuart, que é algo que a maioria dos estudantes nem sequer conhece, né? E aí é uma forma de você que tenha caído nesse vídeo, se você for um apaixonado por geometria plana, assim como eu sou, você vai aprender muito. Tenho certeza que você que ficar até o final do vídeo vai aprender muita coisa de geometria plana a partir desse problema que eu me propus a resolver e trazer para cá. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer. Se trata de um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, essa questão ela diz o seguinte: você tem um triângulo que ele é retângulo em A, é um triângulo retangular ABC retângulo em A, e ele tem os catetos medindo 24, 32, e ele dá essa seviana aqui, ela faz essa seviana AD, e ela faz com que divida esses ângulos de alfa aqui em A e de 2 alfa aqui no B. Qual o objetivo da questão? O objetivo da questão é você descobrir esse x, esse segmentozinho X, que está aqui na hipotenusa BC, nesse segmento que vale X. Aí vamos lá, gente, as informações são só essas, e aí eu coloquei, gente, como um nível de contas, assim, né? Nem nível de dificuldade, assim. Eu acho que todos os três caminhos são super bonitos, super elegantes, só que uns são mais difíceis de visualizar do que outros. Esse primeiro eu considero mais difícil de visualizar. Não é todo mundo que consegue visualizar essa primeira solução, por isso que eu me propus a trazer mais outras duas, né, que não precisam fazer as chamadas construções auxiliares, que é o caso dessa primeira, ela tem menos conta. E aí a terceira que dá mais conta, gente, a terceira dá umas contas gigantescas, mas também não deixa de ser uma forma bem elegante de resolução. Ó, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, gente, é que se tá sendo um triângulo retângulo, essa hipotenusa, a gente precisa saber o valor da hipotenusa, né? Tudo começa a partir daí. A hipotenusa aqui é bastante simples, porque olha só, eles colocaram isso aqui de propósito, gente. Eu vou escrever e apagar em seguida, tá? O 24 a gente sabe que é a mesma coisa que 8 vezes 3, né? Aqui a gente sabe que o 24 é 8 vezes 3, o 32 é 8 vezes 4. Então a hipotenusa vai ser 8 vezes 5, né? A hipotenusa que vai dar 40. Aí você consegue fazer sem ter que utilizar o, o Pitágoras, né? Porque isso aqui se trata do famoso triângulo 3, 4, 5 de Pitágoras, né? Eles colocaram isso para, digamos, facilitar um pouco a vida, né? De você não ter que fazer essa conta. Essa conta ela é desnecessária, gente. Se você quiser fazer, você faz, mas não precisa, tá certo? Porque se trata de uma ampliação em 8 vezes do 3, 4, 5. Nas duas formas seguintes eu já vou, né, pegar isso como pressuposto, já vou seguir direto. Aí como é que é esse caminho? A gente vai fazer aqui uma construção auxiliar. Aí nessa construção auxiliar eu vou pôr aqui um segmento que ele vai virar aqui uma bissetriz, né? Vou pôr aqui um segmento e esse segmento ele vai fazer com que apareça um outro ângulozinho alfa aqui, ó, mais ou menos por aqui, assim. Eu vou colocar de baixo para cima que fica melhor. Eu colocando ali de cima para baixo ele não fica muito alinhado não. Vou colocar mais ou menos aqui de baixo para cima ele facilita mais. Eu vou colocar aqui esse segmento como sendo uma, uma bissetriz aqui. Ele não ficou muito alinhado não, mas tudo bem. Eu vou deixar desse jeito mesmo. Aí aqui, gente, você tem que ele tá vindo aqui, né? E aí ele vai tocar aqui na hipotenusa BC. Eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto E, certo? Aí aqui, o que que acontece? A gente vai chamar um alfa, né? A gente coloca esse segmento e é daí que vem essa construção auxiliar, né? Aqui a gente vai ter o segmento AE, ele é uma construção auxiliar que a gente faz aqui. E aí ele é muito interessante, porque o que vai acontecer quando a gente faz isso, né? Essa construção auxiliar.
a gente observa os ângulos, né? Porque aqui eu tenho aqui 2 alfa e aqui eu tenho um ângulo de 90, né? Então esse ângulozinho C, ele vai ser o quê? Ele vai ser 90 menos 2 alfa. Ele vai ser 90 menos 2 alfa por conta da complementaridade dos ângulos. E aí acontece uma coisa muito incrível nessa parte aqui da questão, gente, porque aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho alfa mais alfa 2 alfa. E aí esse outro ângulo aqui, ele vai ser de 90 menos 2 alfa. Eu vou colocar aqui por fora para poder não ficar feio aqui, né? Não vai caber legal dentro da figura. Eu vou colocar aqui pro lado de fora, ele vai ser 90 menos 2 alfa. Quando eu faço isso, acontece algo muito especial para essa questão, gente, porque você vai transformar em dois triângulos que são isósceles. Eu vou colocar um tracinho mais ou menos aquilo que seria a metade dele, né? Ó, o BE, ele vai ser isósceles, porque ele vai ter os ângulos da base, ó, 2 alfa aqui no A, 2 alfa aqui no B, ele vai ser isósceles, eu boto esse tracinho. Só que o outro triângulo também, gente, o AEC, ele também vai ser isósceles, ó, porque eu tenho 90 menos 2 alfa e 90 menos 2 alfa. Interessantíssimo, né? Isso, gente. Então, aí é isso que a gente tem que perceber. Eu vou anotar aqui, né? Traçando o AE, né? Traçando AE, no caso nós temos, né? Dois triângulos isósceles, né? Vou colocar só assim, dois triângulos isósceles. E aí, com esses triângulos isósceles, o que a gente vai ter como uma conclusão, né? Logo, esses segmentos eles são congruentes. Então, o segmento BE ele é congruente com o segmento AE e ele é congruente com o segmento EC. Esses três segmentos eles são congruentes. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar esse pedacinho bem aqui de A. Vão acompanhando passo a passo aí, gente. Isso aqui é uma solução que ela dá menos conta, mas ela é um pouco mais complexa no meu ponto de vista, né? E aí o que acontece? Se esses segmentos são iguais, eu tenho A mais X. Então aqui eu vou ficar com A mais X. Esse pedacinho aqui vai ficar A mais X. E consequentemente esse outro pedacinho também vai ser A mais X. Eu vou ter três pedacinhos que valem A mais X. E aí pronto, é feito isso, gente. A gente vai agora fazer só essa parte das divisões de segmentos, né? Porque o que acontece? BC, quando eu pego o segmento BC, o que ele vale? Ele vai valer 2A mais 2x, percebe? Ele vai ser 2A mais 2x. Só que quanto é que ele vale numericamente? Numericamente ele vale 40. O BC, que é a hipotenusa. Então quando a gente divide tudo por 2, vai aparecer algo sensacional, que é o A mais X. A mais X, ele vai ser numericamente igual a 20. Aí se o A mais X ele é numericamente igual a 20, eu vou rabiscar na própria figura. Aqui no A mais X eu vou pôr um 20. Aqui nessa outra parte eu vou pôr um 20 também. Eu vou colocar tipo aqui assim, né? E dar uma rabiscada aqui. Nessa primeira forma eu vou rabiscar bastante a figura, viu? Porque fica mais interessante a gente visualizar. Aí se eu tenho o 20 ali, nesse pedacinho DE, eu vou ficar com 20 menos x, tá certo? E aí bem aqui, nessa outra parte, eu vou ficar com o 20. Aí feito isso, a gente já praticamente terminou a questão, porque agora é só utilizar o TBI. TBI que é o teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz interna, a gente não vou nem rabiscar aqui para a gente não perder muito tempo de vídeo. Aqui, o que acontece? Tem uma bissetriz, né? Esse segmento AD, ele é uma bissetriz do triângulo. Eu vou até dizer qual é o triângulo que a gente vai fazer o TBI. É o triângulo ABE. O triângulo ABE. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? O que diz o teorema da bissetriz interna? Quando eu traço uma bissetriz, o segmento AB dividido pelo BD é a mesma coisa em proporção ao segmento AE dividido por DE. Então é isso que eu vou fazer. Já como é que fica a conta? Fica 32 dividido por x, ele vai ser igual a 20, né? Eu já substituí numericamente. 20 dividido por 20 menos x. Aí essa aqui é só uma proporçãozinha super fácil de simplificar para poder a gente chegar na resposta. Eu vou dividir aqui por 4 e por 4, do lado e do outro. 20 sobre 4, 5. E 32 dividido por 4 fica 8. E aqui a gente faz o chamado cruz-credo, né? Produto cruzado. Ele vai ficar 5x. Quando a gente faz o produto cruzado, fica 5x. É igual a 8 vezes, parêntese, 20 menos x. Aí agora é só terminar essa continha aqui e a gente chega na nossa resposta. Ele vai ficar 5x é igual a 8 vezes 20, fica 160 menos 8x. Aí levando esse 8x para o outro lado, fica 5 mais 8, 13x.
é igual a 160, e dessa forma a gente encontra o valor do x, que é o que a gente queria, né? O objetivo da questão é encontrar o x, que é 160 sobre 13. Esse é o nosso resultado, gente. O x ele vai ser 160 sobre 13. Esse é o caminho, gente, certamente assim, melhor para essa questão, não tenho dúvidas que esse é o melhor caminho, só que é um caminho que não é fácil de visualizar, gente. Você vê que tem pouca conta, né? Mas a visualização dela eu não acho muito simples, né? Por isso que eu me propus a resolver por outros dois caminhos, beleza? Espero que você tenha entendido bem o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo é usando lei dos senos e lei dos cossenos. Aqui já vai dar uma continha maior, viu, gente? Aí como é que a gente faz por lei dos senos e lei dos cossenos? Eu vou chamar esse segmento AD de x. O legal dos outros dois métodos, gente, o segundo e o terceiro, é que a gente não faz construção auxiliar, a gente faz só com a figura, do jeito que ela aparece mesmo. Aí que eu já utilizo o mesmo resultado que eu fiz na primeira solução, né? A gente sabe que a hipotenusa é o triângulo 3, 4, 5. A hipotenusa certamente vale 40. E aí pronto, a gente vai fazer isso. Aí aqui tem até um pouco de trigonometria, gente, nesse segundo caminho aqui, porque a lei dos senos, de certa forma, ela é muito aplicada para problemas quando tem um pouco de trigonometria, né? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou usar a lei dos senos para o triângulo ABD, né? Aqui eu vou chamar de ABD, né? Aqui lembrando que eu tinha feito aqui um outro segmento que eu chamei de E, mas tem o próprio segmento ali que vale B, D, né? E aí eu vou fazer isso, a lei dos senos, aqui no triângulo ABD. Lei dos senos no triângulo ABD. Vamos lá, gente. A lei dos senos para esse triângulo ABD. Aí como é que diz a lei dos senos? É o lado oposto ao ângulo, né? Que a gente vai dividir o lado pelo seno do ângulo. Eu vou pegar primeiro o alfa. Né? Aqui o lado oposto ao alfa é o x. X dividido por seno de alfa. É a mesma coisa que o D dividido pelo seno de 2 alfa. É isso que a gente tem. E aí aqui eu vou fazer o produto cruzado, né? Daí lembrando que aqui a gente tem que saber bem essa parte do arco duplo, né? É preciso saber trabalhar com o arco duplo da trigonometria. O Dzinho vai multiplicar o seno de alfa, é a mesma coisa que x vezes o seno de 2 alfa. Só que esse seno de 2 alfa eu vou substituir, gente, porque esse aqui é o arco duplo, né? Eu vou escrever aqui como OBS aqui do lado, o seno de 2 alfa. A gente sabe que é a mesma coisa que 2 seno alfa cosseno alfa. É chamado arco duplo, né? Esse aqui é uma aplicaçãozinha do arco duplo que a gente estuda em trigonometria. Eu vou substituir o seno por essa expressão. Aí ele vai ficar d seno alfa é igual a x, que multiplica 2 seno alfa cosseno alfa. Aí como está tudo se multiplicando, eu vou poder cortar seno de alfa com seno de alfa. Aí aqui, gente, eu vou encontrar uma primeira equação. Ó. A primeira equação que eu vou encontrar é a relação entre D e X, certo? Então, D ele vai ser dado por 2 x cosseno de alfa, né? O D pode ser escrito dessa maneira, 2 vezes x, é só para agitar aqui um pouquinho, esse x ficou meio feio. 2 vezes x vezes o cosseno de alfa. Eu vou chamar isso aqui de equação número 1, certo, gente? Essa aqui é a nossa primeira equação, tá? Equação número 1. Vou até colocar de vermelhinho que fica melhor, essa equação aqui escrita de vermelhinho. Né? Equação número 1. Aí, feito isso, gente, agora eu vou fazer uma manipulação com relação ao cosseno de 2 alfa. Né? O cosseno de 2 alfa aqui é uma parte meio trigonométrica dessa questão. Se eu pegar o cosseno de 2 alfa, ele não é o triângulo retângulo. Pelo triângulo retângulo ABC, né, o triângulo retângulo ABC, o cosseno de 2 alfa vai ser 32 sobre 40, que é a mesma coisa que 4 sobre 5, né? Quando você dividir tudo aqui por 8, né? Quando você divide tudo por 8 é a mesma coisa que 4 sobre 5. Aqui eu estou fazendo essa simplificação por 8, né? Fica 4 em cima, 5 embaixo. Aí bem aqui eu vou fazer isso, gente. A gente sabe que o cosseno de 2 alfa, ele pode ser escrito de 3 maneiras, né? E aí o que eu vou fazer aqui é para isolar o cosseno. Uma forma de isolar o cosseno de 2 alfa, que é o arco duplo também, ele pode ser escrito como 2, eu vou até vir mais para baixo aqui, gente. Eu quero aproveitar bem aqui o espaço da folha, tá? Então, o cosseno de 2 alfa fica 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Essa é uma das maneiras de você escrever o cosseno de 2 alfa, o arco duplo, né? E aí fica igual a 4 quintos.
Aí que é só uma manipulaçãozinha aí, a gente vai poder isolar o cosseno. Ó. O meu objetivo é isolar o cosseno para poder conseguir substituir ali no D, né, na expressão do D. E aí, vamos lá, gente. Aqui o cosseno de vai ficar 2 cosseno ao quadrado de alfa. Ele vai ser 4/5 mais 1. E aqui a gente vai fazer o MMC. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado de alfa. Ele vai ser 5 vezes 1, 5. Ó. Aqui a gente tem 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 9/5. Aí que ele vai passar dividindo o 2, né? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9 sobre 10. E aí a gente chega finalmente no cosseno de alfa. O cosseno de alfa, quando a gente tira a raiz, fica a raiz de 9, que é 3, dividido por raiz de 10. Esse é o cosseno. Aí a gente pode aqui racionalizar. Quando a gente racionaliza, a gente multiplica por raiz de 10 e divide por raiz de 10. Quando a gente faz isso, a gente chega numa expressão para o cosseno de alfa. O cosseno de alfa ele vai ser 3 raiz de 10 sobre 10. Esse é o valor do cosseno de alfa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação número 1. Esse aqui é o cosseno de alfa. Vou chamar esse aqui de equação número 2. A gente vai fazer essa substituição de 2 em 1. Vou colocar aqui, ó, 2 em 1. A gente vai substituir a 2 em 1. Tá, vamos lá, continuar essa continha aqui. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. No final vai dar tudo certo, gente. Ó, o D ele vai ser igual a 2 vezes... Eu vou colocar esse valor logo na frente, né? Peraí, deixa eu agitar aqui, ficou um pontinho parecendo um menos. Ó, 2 vezes o 3 raiz de 10 sobre 10 vezes o cosseno de alfa. Não, vezes o x, no caso ali, né? Estava substituindo o cosseno aqui, vezes x. Aí aqui a gente pode simplificar. Ó, o 2 com o 10 fica 5 embaixo. E aí assim a gente pode encontrar uma expressão para o D em relação ao x. Ó. Numericamente, uma expressão entre o D e o x. Ó. O D ele vai ser 3 raiz de 10 sobre 5x. 3 raiz de 10 sobre 5 vezes x. Aí o nosso objetivo, gente, vocês vão ver que não é trabalhar com o D diretamente. Nosso objetivo maior é trabalhar com o D ao quadrado. Eu vou fazer o quadrado desse valor. Quando eu faço o quadrado desse valor, fica 3 ao quadrado 9. O quadrado do raiz de 10 fica 10. E o quadrado do 5 fica 25. E aqui x ao quadrado. Aí bem aqui eu posso fazer uma simplificação por 5, né? Quando eu faço uma simplificação por 5, fica 2 em cima e fica 5 embaixo. Aí a gente encontra uma expressão direta para o d ao quadrado. Dzinho ao quadrado ele vai ser 9 vezes 2, que é 18, x ao quadrado, dividido por 5. Esse vai ser o valor do d ao quadrado. O d ao quadrado ele vai ser dado por isso aqui. Ó. Essa aqui é uma equação bem importante para nós. A relação do d ao quadrado com o x ao quadrado. Vocês vão entender por que eu estou deixando bem destacado isso daqui. Vai ser a equação número 3. Ó. Essa vai ser a nossa equação número 3. Aí feito isso, a gente vai agora fazer a lei dos cossenos no triângulo ABD. Aí assim a gente consegue completar essa questão. Esse é o passo final para ela, a lei dos cossenos para o triângulo ABD. No triângulo ABD. Aí que a gente faz uma continha e a gente mata essa questão. Ó. Vou mostrar aqui na figura. Ó. A gente pode fazer a lei dos cossenos numa boa. Aqui o ideal é a gente fazer com cosseno de 2 alfa. A conta que mata essa questão completamente. A gente vai pegar o d ao quadrado, esses outros 2 ao quadrado, o 32 e o x, e aí vezes né, o cosseno de 2 alfa. Essa é a conta que eu vou fazer agora, a lei dos cossenos do triângulo ABD. E aí eu vou pegar o que está oposto ao 2 alfa, certo? Que é o d. Ele vai ficar d ao quadrado. Eu vou até voltar na figura. Assim que eu fizer a conta, eu vou voltar na figura para que você não tenha dúvida. Né? 32 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes o que está depois da igualdade, né? 32, sem ser ao quadrado, né? 2 vezes 32 vezes x vezes o cosseno de 2 alfa. Aí que a gente vai substituir, a gente vai ser duas substituições que eu vou fazer. Eu vou substituir o d ao quadrado e eu vou substituir o cosseno de 2 alfa. Eu vou voltar na figura para você ver que de fato é isso. Voltando aqui na figura. Ó, d ao quadrado, 32 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 32 vezes x vezes cosseno de 2 alfa. E aí a gente já encontrou, gente, aqui o cosseno de 2 alfa, ele é 4/5, né? Eu nem chamei de equação ele, porque o mais importante era o cosseno de alfa, mas aqui a gente vai usar o cosseno de 2 alfa, que é 4/5,
E o d ao quadrado, ele vale 18x ao quadrado sobre 5. Então eu vou fazer essa substituição aqui, ó. O d ao quadrado eu vou substituir por 18x ao quadrado sobre 5. Aí aqui, ó, 32 ao quadrado fica 1024, mais x ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 64x, né, vezes esse cosseno de alfa, né, o cosseno de 2 alfa, que é 4 quintos. 4 quintos. Aí pronto, aí aqui ele vai ficar, né, que a gente continua nessa continha, né, ela vai ficar 18x ao quadrado sobre 5. Aqui vai ficar 1024, né, vou repetir aqui, 1024 mais x ao quadrado. E aí 64 vezes 5 fica 256, menos 256x sobre 5. Aí aqui, gente, eu vou multiplicar toda a equação por 5, para poder tirar essa fração sobre 5 da jogada, certo? Eu vou multiplicar a equação inteira por 5. Ó. Quando eu multiplico a equação inteira por 5, ele vai ficar 18x ao quadrado é igual a 5.120, né, do primeiro, mais 5x ao quadrado menos 256x. Aí isso aqui vai virar uma equaçãozinha de segundo grau, gente. Ó. Quando eu passo aqui para o lado esquerdo, né? Quando eu passo tudo para o lado esquerdo, fica 18x ao quadrado menos 5x ao quadrado, fica 13x ao quadrado. Aí esse menos 256 passa mais 256x. E esse 5.120 ele vai passar menos 5.120 para a esquerda, né? Isso aqui é igual a zero. Ou seja, deu uma equação de segundo grau completa, gente. Essa é uma equação de segundo grau bem complicadinha essa daqui, né? Porque você tem os números altos, né? Mas vocês vão ver que, por incrível que pareça, isso daqui vai dar uma raiz exata, né? Aí o delta vai ser 256 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 13, vezes o C, que é menos 5.120, né? Assim, aquele aluno que não gosta de fazer conta, uma hora dessa aqui já vai embora desse vídeo, né, gente? Eu até brinco quando aparecem essas questões malucas como essa, só os guerreiros que ficam até o final do vídeo, gente. Mas vocês vão ver como é muito, muito massa. Fica 65.536, o primeiro número, né, o quadrado de 256, menos com menos fica mais. Aqui vai ficar 266.240. Quando eu faço a soma desses números, vai dar 331.776, né? E aí, assim, vocês pasmem que esse número aqui, por mais louco que seja, é uma raiz exata, gente. A raiz desse número, ela dá exatamente 576, né? É algo que eu achei surpreendente nessa questão, né? A gente agora tira as raízes. As raízes é menos o b, menos 256, mais ou menos a raiz do delta, que é 576, dividido por 2 vezes o a, que é 13, né? Fica 2 vezes a, fica 26. Aí a gente tem que perceber uma coisa, se a gente pegar o negativo, né? Esse aqui a gente está falando de lados, né? Então negativo não pode. Você não pode ter um negativo porque você está falando de lados de figuras, né? Então como é que você vai ter um lado negativo, né? Só nos importa a solução positiva. Então a gente vai fazer, ó, o menos 256 somado com 576 fica 320. Aí o 320 você vai dividir por 26, aí aqui você simplifica por 2, ó. Você divide por 2, em cima e embaixo, fica 160 em cima e fica 13 embaixo. Aí assim a gente chega na nossa resposta. Finalmente, depois de todo esse contarão, vai ficar 160 sobre 13, que é o mesmo resultado da primeira solução, né? Aí você vê, essa solução é muito boa, gente, porque ela não precisa fazer construção auxiliar, você faz só com o que você já sabe, né, dentro dos conteúdos, beleza? Espero que você tenha entendido direitinho essa segunda solução. Agora vamos para a terceira, a gente quer aqui a mais louca de todas, né? Essa aqui é a que dá as contas maiores, porque precisa tirar a chamada relação de Stuart, né? Aí o legal é isso, gente. Eu fiz aqui essa aula, eu preparei essa aula de forma bem encadeada, assim, vocês vão curtir muito, porque aqui eu vou aproveitar dois passos da primeira e da segunda solução. Ó. Vou aproveitar que a hipotenusa é 40, eu já sei de cara que a hipotenusa é 40, e eu já sei também, né, de todos esses aproveitamentos da segunda solução, eu vou fazer só isso, gente. Eu vou colocar aqui só como um OBS, né?
que é repetido da segunda solução, ó, da segunda solução. Quando a gente pega na segunda solução, quais são as conclusões que a gente tem, né? As conclusões que a gente tem da segunda solução é que o d ao quadrado, ó, é a mais importante essa daqui, o d ao quadrado, ele vale 18 x ao quadrado sobre 5. Isso aqui é super importante da primeira solução. E basicamente é isso, assim, o que a gente mais precisa, né? Eu vou até voltar na solução número 2 para mostrar essa equação que a gente construiu. Ó. D ao quadrado é 18 x ao quadrado sobre 5. Ó. Eu vou voltar na segunda para a gente mostrar isso. Ó. D ao quadrado é 18 x ao quadrado sobre 5. Ó. Isso aqui tudo vem dessa parte mais trigonométrica, né? A gente aproveita, isso aqui é tudo igual à segunda solução. Até esse ponto é tudo igual. Aí como é que essa terceira forma de resolução, gente, é muito legal, porque eu sempre digo isso, ó, né? Eu já até fiz vídeos aqui no canal falando da relação de Stuart. A relação de Stuart sempre você pode utilizar quando você tem esse tipo de serviano aqui, ó, quando você tem triângulos, ele é muito usado para triângulos escalenos. Quando você tem triângulos escalenos que você traça servianas, você consegue fazer essa construção desse triângulo, gente, ele está igualzinho a triângulos que são para utilizar a relação de Stuart, né? Aí eu vou colocar aqui um OBS mostrando a fórmula de Stuart, né? A relação de Stuart, que é a forma que eu sempre gosto de utilizar, que é diferente do que aparece nos livros. O que aparece nos livros, eu não acho fácil de memorizar. Eu nunca consegui, gente. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Eu nunca consegui memorizar do jeito que aparece nos livros. Eu gosto de fazer de um jeito diferente. Ó. Eu vou fazer aqui um triângulo como se fosse tipo, não sendo retângulo, tipo um triângulo mais para isósceles, né? E traçando aqui uma serviana qualquer, né? Eu vou até colocar aqui as mesmas letras, A, B, C e D. Aí como é que é a relação de Stuart? A gente utiliza as letrinhas básicas de triângulo. Ó. É o lado maior a gente chama de A, os outros dois lados a gente chama de B e de C. São as medidas dos outros dois lados. E aí a gente tem aqui um X, né, que é o principal, o objetivo principal é encontrar esse X nas questões, que nesse caso a gente tem uma relação entre D e o X, e aqui a gente tem projeções M e N. Essas são as projeções do lado maior. Aí como é que é essa relação do Stuart? Ela se escreve desse jeito, o quadrado do B é dividido pelo lado maior, vezes a projeção desse lado B, menos essa serviana ao quadrado, x ao quadrado, dividido por o produto das projeções mn, mais o outro lado ao quadrado, c ao quadrado, dividido pelo lado maior, vezes a projeção desse lado, né? Isso aqui é igual a 1. É isso que diz a relação de Stuart, né? Eu acho muito boa, gente, essa escrita dessa maneira, porque você treinando um pouco, eu sei que não é tão simples, mas você treinando com algumas questões, você consegue memorizar dessa forma aqui. Né? Eu acho a maneira mais elegante e simples de trabalhar com relação de Stuart. Ela lembra muito o TBI e o TBE, né? Você pega aqui o lado, divide pelas projeções, né? Então pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, com essas expressões aqui. E aí a gente vai conseguir chegar na mesma resposta. Vocês vão ver como, assim, dá um pouco de conta, mas é um caminho super elegante de chegar na resposta, né? Vamos lá, por Stuart, né? Utilizando Stuart para esse triângulo, eu vou fazer isso, ó. 32 ao quadrado é dividido por 40 vezes o x. Lembrando, gente, que para poder usar o Stuart, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar esse outro lado aqui como sendo 40 menos x, gente, isso aqui é fundamental que seja feito, certo? Vou até escrever aqui um pouquinho mais para baixo para poder alinhar ali com o outro segmento, ó, 40 menos x, e aí a gente tem que utilizar dessa forma, né? Para poder a gente usar os produtos ali, né? Então fica 32 ao quadrado dividido por 40 vezes x, menos o d ao quadrado, dividido por o produto das projeções, x, vezes 40 menos x, mais o 24 ao quadrado, dividido por 40 vezes a projeção, que é 40 menos x. Isso aqui vai ser igual a 1. Você viu que o que eu fiz aqui é exatamente o que está escrito aqui, gente? Eu só trouxe para o caso da questão. Está igualzinho a relação dos dois, do jeito que eu escrevi aqui nessa OBS. Bacana, né? Aí agora, gente, vem o mais importante. Eu tenho que substituir o d ao quadrado por essa expressão aqui. Ó. No lugar do d ao quadrado, eu vou escrever 18 x ao quadrado sobre 5. Ó. O d ao quadrado eu vou substituir por essa expressão. Aí aqui eu já vou
desenvolver um pouquinho das outras contas também, né? O primeiro fica 1024, né? 32 ao quadrado fica 1024, dividido por 40x, aí que é o que tem que ser feito com bastante cuidado. A gente vai ficar 18x ao quadrado sobre 5, que multiplica o x e o 40 menos x. Porque ali eu já substituí a expressão do dzinho ao quadrado. 24 ao quadrado fica 576, dividido por 40, vezes 40 menos x. Isso aqui igual a 1. Aí pronto, aí aqui, gente, eu vou fazer algumas simplificações. Ó. Depois que eu substituir o d ao quadrado, a gente consegue fazer simplificações aqui numa boa. Quando eu divido aqui o 1024 e o 40, eu consigo dividir por 8. Né? Quando eu simplifico por 8, esse 40 sobre 8 fica 5. E o 1024 por 8 fica 128. Vou colocar aqui a simplificação, 128. Aí aqui, gente, no segundo eu posso simplificar o quadrado do x com o x. A gente pode fazer essa divisão porque a gente tem produtos, então a gente pode dividir o x ao quadrado de cima com o x de baixo. E nesse terceiro eu também posso dividir por 8. Ó. Quando eu divido por 8 fica 5 aqui embaixo. E o 576 dividido por 8 fica 72. Aí vou reescrever agora com essas simplificações. Vai ficar 128 dividido por 5x menos 18x dividido por 5, que multiplica 40 menos x. E isso aqui vai ser somado com 72 dividido por 5 vezes 40 menos x. E isso aqui é tudo igual a 1. Aí agora o que a gente faz? A gente faz o chamado MMC algébrico, né? Vou fazer o MMC algébrico pegando toda essa equação. Ó. Pegando essa equação completa, ela vai ficar 5x, que multiplica 40 menos x. A gente faz sempre isso, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando eu pego aqui o primeiro termo, ele vai ficar o 5x, eu vou pegar o 5x, né? O que sobra é o 40 menos x, que vai multiplicar o 128. O 128 ele vai multiplicar o 40 menos x. Essa aqui é a parte da questão que tem que ser feita com mais cuidado. Gente. Aí aqui o 5 e o 40 menos x saem, fica só o x, que vai ser multiplicado com 18x, fica 18x ao quadrado. E aqui no terceiro termo, o 5 e o 40 menos x vai sobrar o x, no caso, né? Aqui o x ele vai ser multiplicado com o 72, ele vai ficar 72x. E aí do outro lado da igualdade ele vai ficar o completo aqui, ele vai ficar 5x e o 40 menos x. Aí depois disso, eu posso cortar essa parte aqui de baixo, porque eu já peguei a equação completa, né? Aí pegando essa equação completa, é só a gente continuar essa continha aqui. A gente vai continuar essa conta, fazendo aqui os produtos distributivos, né? Ó, 128 vezes 40 fica 5.120. O menos 128x. Aí vai ficar menos 18x ao quadrado. E aí mais 72x. Aí do lado direito ele vai ficar 5x vezes 40 fica 200x menos 5x ao quadrado. Aí que a gente vai passar tudo pro lado esquerdo, né? Quando passa tudo pro lado esquerdo, ele vai ficar da seguinte forma: 13x ao quadrado, porque é o menos 18 mais 5, né? Na verdade eu estou passando tudo pro lado direito, gente. Eu me expressei mal aqui. Eu estou passando tudo do lado esquerdo pro lado direito, vai ficar logo positivo x ao quadrado, tá? Quando eu passo tudo que está do lado esquerdo pro lado direito, fica menos 5 mais 18, fica 13. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros termos, ó. Aqui eu já vou fazer direto. Quando eu pego esse 200x mais 128x menos 72x, fica mais 256x. Isso aqui é a continha que você que esteja assistindo até, convido você a fazer mais detalhadamente essa parte, né? E o mais 5.120 ele fica menos 5.120. Isso aqui vai ser igual a zero. Aí o legal é isso, a gente quer essa equação, olha só, essa equação de segundo grau completa. Eu vou até aproveitar a segunda solução, né? Equação de segundo grau completa. Eu não vou mais repetir essa conta porque apareceu exatamente a mesma equação, 13x ao quadrado mais 256x menos 5.120. A mesma equação que apareceu na outra solução, viu, gente? Então, aqui eu vou fazer idem, né? Vou colocar idem a 2, né? Quando a gente faz idêntico ao 2, né? Idem
a solução 2, colocar aqui solução 2 no caso, e aí a gente vai chegar no resultado, x igual a 160 sobre 13. Aí esse é o terceiro caminho de resolução para essa questão. Você vê que ela é maluca, né? Tinha questão aqui, como eu falei, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você agora vai estar num outro patamar de conhecimento dentro da geometria plana, porque foi uma verdadeira aula sobre diversos pontos dentro da geometria plana, para a gente ver o quanto ela é bonita e ela permite diversas formas de resolução para as questões, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho pelos três caminhos. E aí vejam qual que vocês acham melhor. Claro que, assim, é óbvio que o primeiro caminho é o caminho mais curto, né? Mas como eu falei, nem sempre é o mais fácil de visualizar, né, gente? Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!